Um historiador e um filósofo entram num bar e lançam o desassossego. O historiador é Rui Ramos, o filósofo Paulo Tunhas. Não entram num bar, entram no auditório da PLMJ. De que somos feitos, o que nos define e distingue do outro, em grande parte as nossas crenças e valores. Mas serão os valores palavras de um sentido só? Dificilmente, desde logo, porque os conceitos são vivos e mutáveis e contaminados por contextos sociais, culturais e até políticos. Na PLMJ refletimos e identificámos os 5 valores que nos definem, mas rapidamente percebemos que é sempre difícil que as palavras contenham todo o sentido que expressam e a multiplicidade de significados que fazem emergir quando falamos de organizações plurais e com liberdade de pensamento individual que cultivamos na PLMJ. Serão 5 Thinkcasts, cada um dedicado a um dos nossos valores. Filosofia e história juntas, no auditório da PLMJ, para desassossegar consciências. Abrimos as portas às nossas pessoas, aos nossos clientes e aos nossos amigos. E começamos com empatia. Rui Ramos, Paulo Tunhas, bem-vindos ao auditório da PLMJ. Paulo, se calhar começava por si, não há melhor forma de começar esta conversa do que ir à semântica, de que falamos quando falamos de empatia, porque é que é tão complicado, ou se calhar a palavra melhor é porque é que é tão rico definir empatia. É efetivamente complicado e é efetivamente rico. As palavras vão mudando de sentido de acordo com as tradições, de acordo com as línguas e o caso da empatia é exemplar sobre esse aspecto. Até porque há uma espécie de contínuo semântico que liga simpatia, empatia, afinidade, num certo sentido. E, portanto, as coisas imbrincam-se umas nas outras. Uma boa maneira seria talvez de começar pelo conceito de simpatia nos estoicos, que é um conceito muito interessante, mas que tem pouco a ver exatamente com a simpatia no uso que nós fazemos da palavra hoje em dia e no uso e também no uso que é diferente que Adam Smith e David Hume faziam no século XVIII. A simpatia é uma espécie de afinidade, exatamente, que liga tudo nos estoicos. E que Leibniz, retomando uma fórmula que é atribuída ou aos estoicos ou aos hipocráticos, sum pnoia pantos, traduziu por tudo conspira. Tudo conspira. Quer dizer, tudo está ligado. Mas é a partir, sobretudo, do século XVIII que as discussões modernas, contemporâneas, quero dizer, contemporâneas da empatia se desenvolvem e a partir das obras de David Hume e de Adam Smith, que, curiosamente, e por uma razão simples, a palavra não existia então em inglês, falam de sympathy. Mas a simpatia de Adam Smith e de David Hume é empatia. De facto, é no sentido de empatia que eu utilizo a palavra. A partir do século XIX alemão, começa a tornar-se corrente, sobretudo no plano da estética primeiro e depois no plano das chamadas ciências do espírito, como dizia Dilthey, começa a tornar-se corrente a palavra alemã Einfühlung. Embora não seja a única a ser usada, é a palavra dominante. E é a partir da Einfühlung alemã, do sentir com, que um psicólogo inglês e filósofo, Titchener, em 1909, introduz em inglês pela primeira vez a palavra empathy. O que é essa empatia de que fala Titchener? O que é a Einfühlung de que falam primeiro várias outras gente antes, mas sobretudo a tradição fenomenológica com Husserl, Edith Stein, Max Scheler, que não utiliza Einfühlung, por acaso, a palavra.
Varia de autor para autor o significado da palavra. Portanto, a palavra varia ao longo do tempo e de acordo com as tradições, como eu disse, e varia de autor para autor aquilo que Scheller chama empatia ou, por vezes, traduz assim, participação afetiva. Não é exatamente aquilo que Husserl, mesmo permanecendo dentro da fenomenologia, utiliza. Não é o mesmo sentido. E depois temos a tradição analítica também, que utiliza a palavra empatia também com várias tonalidades ao longo da sua história. O que é comum a essas duas últimas tradições, já agora permito-me dizer isso, à tradição fenomenológica e à tradição analítica, é que os problemas radicam em Descartes. Quer dizer, a questão da empatia nasce tanto na tradição fenomenológica como na tradição da chamada filosofia analítica, nasce do problema do solipsismo posto pela segunda meditação metafísica de Descartes. Portanto, num certo sentido, o problema do qual nasce a discussão moderna em torno da empatia tem uma origem cartesiana, embora não seja o tema da empatia enquanto tal, não seja um tema, creio eu, jamais tratado por Descartes. Mas a sua origem é cartesiana, reside no facto de se conceber um ser completamente isolado e único no mundo e de os outros terem de ser, à sua maneira, construídos. Tarefa que Husserl empreenderá na quinta meditação cartesiana, mas os outros têm que ser construídos. Como é que entramos em contacto com os outros? Note-se que é um problema que ao meu conhecimento, nenhum pensador grego ou medieval, ou sequer renascentista, alguma vez tinha colocado. Não sei se respondi. Respondeu, mas e sobretudo deixou aqui uma ideia que é perfeita para Rui Ramos, falarmos do dilema do historiador. O Paulo falou numa ideia de participação afetiva, e nós falávamos na preparação desta conversa sobre este dilema, sobre se a empatia era uma ferramenta de compreensão ou de capitulação, ou se é ambas as coisas. Há um debate do qual gostava que nos falasse dos historiadores sobre se temos que gostar dos vilões ou ser empáticos com os vilões para os compreendermos. Em história há muitos livros e muitos artigos sobre a questão da empatia. A maior parte publicados nos últimos 60, 70 anos. Por vezes pensa-se que, ou diz-se que o tema terá sido introduzido entre os historiadores por Collingwood, a partir de Dilthey. Enfim, não vou entrar muito... Há quem ache que não, quer dizer, mas porque Collingwood também não usa exatamente esse termo, mas depois é o termo que passa a ser usado para aquilo que se julgava que ele estava a sugerir, que é a questão da explicação em história. O que é explicar? E a maneira como a empatia se torna um tema entre os historiadores é a ideia de que explicar é compreender os motivos do ator de uma ação ou de um pensamento e compreender o seu contexto, isto é, compreender o condicionamento desse autor. E isso é traduzido a partir dos anos 50 e 60 pela ideia de empatia. O que é que está por trás desta ideia da empatia? Estão basicamente duas coisas. A primeira é a ideia de que o passado é diferente do presente. Isto é, de que as pessoas, os atores, as pessoas, os grupos, viam as coisas de uma maneira diferente. E, portanto, é necessário fazer um esforço para recuperar essa maneira de pensar. Isto é, não é óbvia. Portanto, não é óbvia essa maneira de pensar para nós.
Isso levanta para a segunda questão que tem a ver com a empatia, que é a ideia de que um dos trabalhos do historiador, ou uma das disciplinas do historiador mais importantes, é evitar o anacronismo e, sobretudo, o juízo anacrónico. Evitar aquilo que alguns chamam o presentismo, isto é, ajuizar uma ação ou um pensamento em função dos nossos valores ou do nosso contexto, isto é, ignorando o contexto em que estaria o indivíduo. Portanto, digamos que o trabalho do historiador é reconstruir este contexto de maneira a compreender a motivação de alguém para fazer, dizer ou pensar de determinada maneira que é diferente da maneira como o historiador poderia ser levado a pensar, dado que está num contexto completamente diferente desse personagem do passado. Portanto, há nesta ideia de um passado remoto, um passado que se tornou um país estranho, a ideia de modernidade, a ideia do corte, através da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que teria construído um mundo diferente, e da filosofia moderna, etc., que teria construído um mundo diferente daquele que era um mundo anterior e que, portanto, é necessário para evitar esse anacronismo, isto é, para evitar fazer juízos sobre esses atores do passado completamente deslocados, inadequados, é necessário fazer esse trabalho. Isso depois é uma questão de investigação, mas é também uma questão de ensino. E, aliás, é em relação ao ensino da história, que há mais livros e artigos sobre a questão da empatia. Porque se trata de... Isto é quase... Tornou-se uma maneira quase de justificar o ensino da história, basicamente. É a ideia de que a história serve, uma vez que se ocupa de atores de um passado que se tornou remoto para aqueles que vivem no presente, serve para iniciar as pessoas, neste caso mais particularmente os estudantes, a maneiras de pensar e de viver que são diferentes das deles. Isto é, que serve para os ensinar a ver as situações de diferentes perspectivas. Isto é, a admitir que há diferentes perspectivas, além daquelas que o indivíduo tem, adquiriu, há diferentes perspectivas de ver as coisas. Como se a empatia fosse, como se para a empatia ser possível tivesse que haver uma certa despersonalização. E sobretudo um exercício, uma disciplina. Quer dizer, esta ideia, o que está subjacente aqui é a ideia de que a empatia não é, enfim, depois falaremos disso a seguir, que a empatia não é natural, tem de ser adquirida, tem de ser trabalhada. E, por exemplo, no caso do ensino, uma das estratégias pedagógicas recomendadas por aqueles que enfatizam a dimensão da empatia é a dimensão do choque. Eles dizem, não, temos de confrontar os alunos com questões que não com problemas, enfim, sem grande drama, mas com coisas dramáticas, isto é, que os confrontem com uma perspectiva completamente diferente, isto é, com coisas que eles nunca teriam feito, que eles achem até mal, quer dizer, isto é, que eles acham que está errado e como é que alguém pode pensar ou fazer uma coisa tão monstruosa como essa. Isso, claro, origina depois aquela discussão sobre se isto não é uma forma de relativizar atos, comportamentos, pensamentos que estariam errados e que nós achamos errados e que temos todas as razões para achar errado. Isto é, o empatizar, mesmo que a empatia não seja simpatia, isto é, mesmo que o eu compreender os motivos não seja partilhar, isto é, não seja partilhar, haveria sempre aqui um risco de, digamos, de relativização, de aceitar que de alguma maneira é compreensível aquele ato ou aquele pensamento que nós hoje achamos repugnante. E depois também uma outra crítica, uma outra objeção que é levantada a esta abordagem, que é a redução da história àquilo que alguns chamam um exercício emocional, quer dizer, isto é, das pessoas empatizarem e que isso por vezes limitaria aquilo que alguns historiadores chamam a análise racional. Isto é, eu posso compreender os atos de um determinado personagem, vamos falar de um determinado personagem, eu posso compreender os atos de um determinado personagem e, portanto, através do contexto
posso-os compreender e, portanto, ver que ele está motivado para fazer isso, mas tenho que perceber também se eles estão adequados ou não, se eles foram ou não adequados para os fins até para os fins que ele se propunha, por exemplo, e portanto nunca devo esquecer essa dimensão racional. Portanto, há uma discussão muito interessante, encontram imensos livros, imensas conferências, livros publicados o ano passado, estou-me a lembrar de um publicado o ano passado, Empatia e História, à volta deste tema. Portanto, é um tema que os historiadores discutem imenso. Faz sentido falarmos agora daquele ponto, Paulo Tunhas, se do ponto de vista da filosofia, será que o espectador de uma tragédia sente empatia? É esse o sentimento pelas personagens trágicas? Perfeito. Eu só gostava de dizer uma coisa, entrando com toda a prudência do mundo dentro do terreno do Rui. Eu tinha esquecido de mencionar uma terceira tradição na qual a discussão sobre a empatia se coloca, que é a tradição hermenêutica, nomeadamente em Dilley, que o Rui refere. E queria entrar dentro da questão da matéria da história para perguntar, para o Rui me responder quando puder, se a questão da empatia não está estritamente ligada aos projetos históricos de reviviscência do passado, estou a pensar em Michelet, em Collingwood, suponho que isso é notório, e mesmo em Oliveira Martins, em Portugal. Aí não estou tão certo, mas pelo menos em parte, creio eu. Quer dizer, trata-se de reviver o passado a partir de algo que não é uma identificação, porque a empatia, na maior parte das análises, não corresponde a uma identificação. A identificação é mais própria à fusão e ao contágio emocional, à maneira de Gabriel Tarde ou de Gustave Le Bon. Mas de estar com e de fazer reviver, ou de fazer viver em nós, sem que isso implique uma fusão, o outro. Bom, vamos então à questão da tragédia. A tragédia e a personagem trágica. Eu creio que, sendo embora deslocado falar de empatia no pensamento grego, creio eu, porque a questão da empatia surge exatamente com a questão do sujeito, com Descartes, não é? E não é teoricamente muito sólido projetar retrospectivamente a noção de empatia para um filósofo grego. Mas eu creio que a análise da reação, a análise feita por Aristóteles na Poética, a reação dos espectadores à tragédia, revela de uma certa forma alguns traços fundamentais da empatia tal como nós a concebemos. Aristóteles diz expressamente que o espectador da tragédia sente piedade ou compaixão, como se quiser traduzir a palavra grega eleos, as traduções variam imenso, e temor, phobos, medo, e sente compaixão, compaixão ou piedade pelo destino de um homem que não merece que lhe aconteça aquilo que lhe está a acontecer. Portanto, há uma espécie de proto-empatia nesse sentimento em relação ao personagem trágico, que se acentua quando pensarmos no que Aristóteles diz sobre o medo que o espectador da tragédia sente. Porquê é que o espectador da tragédia sente medo? Porque pensa que ele podia ser aquele tipo que está ali. Podia ser ele que cometeu o erro trágico que levou à sua queda. E isto não é apenas, e creio que vou tocar numa questão que abordaremos mais tarde, o ato puro e simples de se pôr no lugar do outro. Nós podemos pôr no lugar do outro
sem que isso implique qualquer forma de empatia, na medida em que nos podemos pôr no lugar do outro, sem que haja qualquer participação afetiva, como diria Scheller. Pode ser uma defesa, não é? Uma forma de antecipar o que precisa de fazer para se defender. Há variadíssimas razões, Alexandre, e nós todos estamos constantemente a pôr-nos no lugar do outro, quer queiramos, quer não, sem exercício algum de qualquer empatia. Às vezes com extraordinária antipatia mesmo, até com uma discórdia emocional em relação ao outro patente. Mas na tragédia grega, de facto, de acordo com a análise de Aristóteles, há esse duplo momento da piedade e do medo que, mais uma vez, não são fusionais com o espectador do espectador em relação ao personagem trágico, mas são formas de empatia. Quer dizer, o espectador está com o personagem trágico. Se fosse fusional, não era obviamente possível a célebre catarse com que a tragédia, segundo Aristóteles, se deve concluir por parte do espectador. Quer dizer, estávamos perdidos mesmo. É um pouco como com o sublime em Kant, que é sublime, uma tempestade no mar, é sublime para quem está protegido à distância, não é para quem está num frágil barquinho no meio do mar. É preciso ser um tipo muito contemplativo para achar sublime estar rodeado de vagas de 10 metros de altura. Não é? Mas, portanto, sabendo antecipadamente que é utilizar uma expressão que não tem todo o seu pleno sentido no universo do pensamento grego, eu creio que, de facto, o espectador da tragédia entra em empatia com a personagem trágica, por causa da piedade e, sobretudo, do medo. Ele tem medo de estar naquela situação. Portanto, está bem dentro dos sapatos do outro. Rui Ramos, também é um ótimo ponto de passagem para um tópico que tínhamos planeado falar aqui hoje. Esta ideia de que o espectador da tragédia sente piedade, era este o medo que o Himmler tinha no discurso dele de 1943, a empatia como uma fraqueza, como uma cedência a uma tentação. Uma tentação, exatamente. Ao falar da empatia em história, em relação aos historiadores, tivemos a empatia como um esforço, como uma disciplina, como uma coisa que não é natural, não é? Quer dizer, nós temos de sair de algo que estamos habituados para realizar ou consumar algo que se possa definir como um ato de empatia. E precisamente achei interessante este discurso sinistro de Heinrich Himmler. Ele era o Reichsführer SS, e em 4 e 6 de outubro de 1943 há uma reunião de quadros, quer das SS, quer de outras figuras do regime nazi em Posen, na Polónia. Himmler faz 2 discursos. Esses 2 discursos, nós temos as transcrições, e do primeiro discurso, o discurso de 4 de outubro, temos a gravação, isto é, a gravação dele a falar. Há uma gravação. E, portanto, são 2 documentos que nós temos o que é que ele disse, e aliás, o discurso da gravação, portanto, o discurso que foi gravado, temos também a transcrição, e percebemos que a transcrição é muito fiel à gravação, quer dizer que o segundo discurso, de que temos a transcrição, mas não temos a gravação, deve também ser bastante genuíno. E estes discursos são importantes em história. Porquê? Porque são dos primeiros documentos em que um alto líder nazi abandona os eufemismos e fala mesmo do extermínio dos judeus. Mesmo naquela reunião de janeiro de 1942, em Wannsee, em Berlim, presidida por Heinrich, em que se estabelece
enfim, que se começa a estabelecer os termos até jurídicos, curiosamente, para a solução final, jurídicos porque se tratava de saber quem é que era judeu e quem é que não era judeu. Mesmo aí fala-se da solução final, mas não se diz o que é. E Himmler, em outubro de 1943, fala do extermínio. Ausrottung, isto é, que depois há negacionistas que tentam interpretar de outra maneira, mas aquilo tem mesmo, isto é, lendo-se o discurso, tem mesmo, enfim, aquilo tem um sentido de liquidação física, de extermínio da comunidade judaica na Europa. É um extermínio que está em curso. Aliás, naquele verão de 1943, aquilo que se está a fazer é liquidar os guetos onde tinham sido concentrados os judeus na Polónia e nos países bálticos. Estão a ser liquidados, no sentido de estão a ser encerrados e uma parte está a ser morta logo no encerramento e outra parte dessas populações estão a ser transportadas para os campos de extermínio de Treblinka, Auschwitz. E, portanto, é isso que está em curso nesse verão de 1943, mas há mais qualquer coisa que está a acontecer e que também pode permitir interpretar o discurso. A guerra está a começar a correr mal para os alemães, nitidamente. Stalingrado foi em janeiro de 1943, isto é, aquela derrota alemã na Rússia. Kursk, a Batalha de Kursk, foi em julho de 43, correu mal uma nova tentativa de ofensiva alemã na Rússia, e depois há o desembarque aliado na Sicília, a queda do regime fascista em Itália. Portanto, as coisas estão a correr mal, e uma interpretação que os historiadores fazem desse discurso de Himmler, esta abertura do jogo, isto é, de repente não há eufemismos, é de que estes altos responsáveis nazis, Himmler e outros, estão a tentar comprometer toda a gente na hierarquia nazi, isto é, não haver ninguém que possa depois dizer aos aliados: eu não sabia de nada. Isto é, estão a tentar comprometer toda a gente, tem de saber o que é que se está a passar, que é uma maneira de garantir que se vai lutar até ao fim. E isto tem a ver com uma coisa que também tinha acontecido no ano anterior, em dezembro de 42, que é uma comunicação, uma declaração das Nações Unidas, isto é, da Inglaterra, da França e dos seus e dos Estados Unidos, enfim, a França é a França livre do General de Gaulle, sobre o extermínio das populações judaicas na Europa, e a dizer que os responsáveis por esse extermínio serão punidos, isto é, serão levados perante a justiça. Portanto, Himmler, a abrir o jogo desta maneira, pode significar, por isso simplesmente, ele quer comprometer toda a gente. Aliás, depois há um caso curioso, que é Albert Speer, que está no discurso do dia 6 e disse que não está, e logo por azar Himmler disse que não sabia, que não estava lá, quer dizer, que não tinha estado naquele, não tinha ouvido o discurso e por isso não sabia nada. E logo por azar, na transcrição do discurso, Himmler dirige-se a Speer e diz: camarada Speer, etc. Portanto, ele obviamente interessou-lhe dizer que não estava. Mas o que é o interesse destes dois discursos, e até depois outros que Himmler vai fazer até 44? O interesse é o seguinte: ele diz que aquilo que eles estão a fazer é uma coisa terrível. É uma coisa terrível, porque ele diz: não são só homens, são mulheres e crianças. Nós não estamos a matar só homens, estamos a matar também mulheres e crianças. Isto é uma coisa terrível. Ele repete isso. Isto é uma coisa horrível de fazer. Ele diz: estar entre 500 cadáveres, entre 1000 cadáveres, etc. Portanto, é uma coisa duríssima. Quer dizer, é preciso ser muito duro para fazer o que nós estamos a fazer. Mas a questão que ele levanta, aliás, ia deixar para o fim, mas posso introduzir já, é como é que uma pessoa pode se manter decente ao fazer isto. Ele diz: nós continuamos a ser pessoas decentes. Ele diz: nós somos pessoas de bons sentimentos. Nós somos amigos dos animais, até diz. Nós somos a população que é mais amigo dos animais na Europa, somos nós. Mas nós temos que estar a fazer isto. Estamos a fazer isto. E, portanto, o raciocínio dela é como é que se pode ser decente ao fazer isto. E ele introduz duas ideias. A ideia é que só se está a fazer uma coisa necessária, isto é, aquilo é uma guerra racial, a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista nazi é uma guerra racial. E, portanto, eles estão a fazer uma coisa necessária ao exterminar uma raça que é do inimigo interior. E, portanto, estão a fazer uma coisa necessária. E, portanto, como estão a fazer uma coisa necessária, podem-se manter decentes. E não estão a ser desnecessariamente cruéis, diz ele. Ele não admite sadismos nem nada neste processo. Portanto, é uma coisa, só se está a ser cruel no ponto necessário. Quando está a ser
desnecessariamente cruel, ele diz que esses serão sancionados. E depois diz também, é uma coisa que estamos a fazer desinteressadamente. Isto é, não temos nenhum interesse pessoal nisto. Não estamos a fazer isto por rancor pessoal a ninguém. Estamos a fazer isto, é uma coisa política. E não temos qualquer interesse pessoal. Isto é, não estamos a apropriar nem dos bens daqueles que estamos a exterminar nada. E ele diz mesmo, haverá pena de morte para todos aqueles que se apropriarem dos bens dos judeus. Quer dizer, ninguém se apropria dos bens de ninguém. Mas a questão da empatia, como é que se coloca? A questão da empatia é que ele levanta essa questão, sem usar o termo, etc., mas levanta como um dos perigos, isto é, um dos obstáculos a fazer isto. E ele diz, e ele introduz duas maneiras. A primeira é a tentação que toda a gente tem de projetar nos outros aquilo que nós somos. Ele diz, um dos grandes problemas, ele dirige-se mesmo a eles, a vocês, é projetarem nos outros os vossos bons sentimentos, a vossa grande alma, o vosso idealismo. Aqueles que estamos a exterminar não partilham nada disso connosco. Já não têm isso connosco, não têm nada disso em comum. Portanto, partilhar isso, isto é, projetar isso nos outros é um risco. Isto é, vai tornar difícil, ainda mais difícil fazer isto. Já não se pode. E depois há uma outra dificuldade, que é, ele diz, nós estamos aqui a falar do extermínio das comunidades judaicas. E provavelmente muita gente, simpatizantes nazis, dirá assim, a população judaica em geral, sim. Mas todos eles, ele até diz, os 80 milhões de alemães, todos eles têm um judeu que eles acham um indivíduo bestial, como ele diz, um indivíduo fenomenal, super, como ele diz, o indivíduo fenomenal. E vão querer proteger essa pessoa. Isto é, vão querer proteger essa pessoa. E ele explica, isso não pode ser, quer dizer, isto é, o extermínio tem de se combater essa tentação, e isso é que é o interessante. Portanto, ele torna isto como enquanto os historiadores discutem isto como algo que nós temos de fazer como exercício, como uma disciplina que vai estar quase contra aquilo que naturalmente nós fazemos, Himmler está aqui a remar contra a corrente. Isto é, mesmo estes alemães nazis, terão todos eles a tentação, ou para humanizar, em determinado momento, humanizar aqueles que vão ser alvo e objeto desta ação de extermínio, ou para, nesse grupo, individualizar aqueles com quem se relacionam e que eles acham, enfim, ótimos, quer dizer, e portanto, nós temos aqui por um lado percebemos a importância da ideologia, por exemplo, num processo como é o do extermínio das comunidades judaicas na Europa nos anos 40. Isto é precisamente a ideologia que nos separa daquilo que é as nossas tendências naturais enquanto seres humanos, isto é, que torna aquilo um trabalho, um projeto necessário e quase impessoal e que tem de ser executado independentemente dos nossos sentimentos, dos nossos bons sentimentos, como ele refere. Portanto, a importância da ideologia e depois esta ideia, de facto, de uma humanidade que, à primeira oportunidade, empatiza, isto é, vê-se, tem medo, como o Paulo dizia há pouco, quer dizer, é capaz de se pôr no lugar do outro, é capaz de imaginar que o outro é como ele também, isto é, como eu, quer dizer, também tem os mesmos bons sentimentos, o mesmo idealismo, etc. E, além disso, que conhece, entre aqueles outros, conhece muitos e acha que são excelentes pessoas e não se percebe como é que pode fazer uma coisa destas. Portanto, aqui vemos a empatia para estes grandes projetos ideológicos, como houve no século XX, de transformação da humanidade, como o fascismo e como o comunismo, e num aspecto brutal do nazismo, como esta empatia é visto como uma grande dificuldade, algo a ultrapassar. E o ator desse processo tem de ser duro, como diz... E como é que ficou a empatia do historiador Rui Ramos com o Himmler?
Não, bem, a empatia, exato, é até perceber, por exemplo, a importância da ideologia na motivação de alguém e a importância, enfim, talvez o Paulo até tenha alguma coisa mais interessante do que eu para dizer sobre isso. Eu, quando li estes discursos da Himmler, pensei um bocadinho naquela crítica que Nietzsche faz da compaixão como o último pecado, isto é a última tentação de Zaratustra, aquilo que impede Zaratustra de realizar a sua obra, que é precisamente a compaixão pela humanidade. Quer dizer, e aliás, aquela ideia de que Deus morreu, que aparece no princípio, e Deus morreu de quê? Deus morreu de compaixão. Morreu de compaixão pela humanidade. E, portanto, essa dificuldade para quem quer fazer grandes coisas, como os nazis pensavam, ou os comunistas pensavam, fazer grandes coisas, a compaixão é uma das grandes dificuldades. Paulo, então a pergunta é quais são os objetos aos quais se aplica a empatia, e pegando um bocadinho nesta ideia de que a empatia não joga bem com grandes projetos ideológicos, se a empatia se aplica ao universal ou ao singular. Ok, são duas questões que eu creio que são centrais, de facto. Eu só gostava o Rui citou abundantemente, quer dizer, dentro dos limites, o Himmler. Uma das maneiras de contrariar essa tendência à empatia é exatamente não sentir nunca remorsos. Isso lembra-me uma frase do Eichmann, que dizia que os remorsos são para as criancinhas. O que tem a mesma brutalidade que os propósitos que o Rui se referiu. E quer dizer, é como se não pudesse haver uma margem de variação na existência de cada um de nós. Temos que ser inteiramente coerentes e não sucumbir nunca ao remorso. Aliás, é curioso porque o Husserl diz que nós conhecemos o nosso próprio passado também por empatia. Quer dizer, se eu me lembro de mim mesmo a brincar na areia numa praia, digamos assim, por acaso não me lembro, mas podia-me lembrar, é por um ato empático em direção a mim mesmo. Portanto, a empatia não se dirige apenas aos outros, dirige-se apenas à nossa, dirige-se igualmente à nossa própria personalidade. Portanto, a questão que a Alexandra me colocou, a última era a questão relativamente ao singular, a primeira era qual? A que objetos é que se aplica a dos a objetos, empatia? sim, ok. Porque eu gostava também de dizer um bocado uma pequena coisa sobre o lugar do outro. Acho que posso dizer agora? Acho que pode dizer agora. Okay. É porque há um risco de se confundir o ato empático com a capacidade de nós nos colocarmos no lugar do outro. Ora, sem dúvida que para haver empatia nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Mas pôr-nos no lugar do outro enquanto tal não revela forçosamente empatia. O Kant, tanto na antropologia quanto na crítica da faculdade de julgar, diz que é uma obrigação do pensamento, uma obrigação imutável do pensamento, junto com pensar por si mesmo e pensar consequentemente, pensar pondo-se no lugar do outro. Na antropologia ele diz que isso é uma regra do pensamento liberal, é a expressão que ele utiliza exatamente, e na crítica da faculdade de julgar do pensamento aberto, que finalmente vai dar ao mesmo. Mas esse pôr-se no lugar do outro, tal como Kant o enuncia, é uma regra do pensamento que não implica de forma alguma uma atitude empática em relação ao outro. Isso ainda é mais notório num pequeno texto de Leibniz, essa não necessidade de empatia para nos pormos no lugar do outro. Isso ainda é mais notório num pequeno texto de Leibniz, que é magnífico e longamente comentado por Fernando Gil, de resto, que foi comentado profundamente por Fernando Gil,
onde Leibniz explica que nós nos devemos colocar constantemente no lugar do outro, concebido como vizinho e não cristamente como próximo, para nos precavermos do mal que ele nos queira fazer. Quer dizer, todos nós, para Leibniz, agimos um pouco como aos jogadores de xadrez ou como ao general. O jogador de xadrez põe-se nos pés, nos sapatos do seu opositor para imaginar qual será a sua jogada mais destrutiva. O general comportar-se-á de idêntica maneira. Leibniz acrescenta que pôr-se no lugar do outro neste sentido e não no sentido dos evangelhos, é o ponto de vista mais importante em política e em moral. Quer dizer, imaginarmos no lugar do outro para nos precavermos daquilo que o outro nos fará. Portanto, não estamos face a uma situação em que tenha qualquer coisa a ver com a empatia propriamente dita. Pelo menos como a definimos hoje, não é? De uma certa forma, como sempre foi definida. Claro que, se quisermos, podemos dizer que se trata de uma forma de empatia muito atenuada e puramente formal, mas talvez não se ganhe muito com essa subtileza linguística. E o Rui sabe perfeitamente que se tem que pôr no lugar do outro quando faz história, sem que haja provavelmente empatia no sentido forte. Se escolhesse uma biografia de Hitler, seria forçoso talvez dizer que se sente empatia por Hitler, a não ser que seja nazi, claro. Há um historiador inglês, há um filósofo, perdão, inglês que lida um pouco com essa questão e que diz que há certos casos onde a imaginação nos falha. E em relação aos atos atrozes, como é que nós podemos pôr no lugar do tipo que comete um ato atroz, de Hitler, por exemplo? E ele aconselha, muito curiosamente, a irmos passo a passo. Quer dizer, começarmos por pequenas culpas, pequenos pecados, maiores, ainda maiores, e assim, gradativamente, conseguiremos chegar aos atos atrozes insensivelmente. A nossa imaginação será liberta para pensar os atos atrozes. Eu já tentei praticar esse sistema e com algum sucesso, devo confessar. Individual ou universal? Objetos de pensamento, primeiro, já agora fica mais conveniente, creio eu. Tradicionalmente, a empatia é pensada em dois domínios do pensamento, naquilo que Kant chamava o domínio da liberdade, o domínio das ações humanas. Domínio ético, político, e todas as disciplinas, inclusive a história, que lidam com a liberdade humana, e no campo estético. A discussão da empatia no que diz respeito às artes é igualmente fundamental. Por exemplo, Theodor Lipps, que sem dúvida iniciou as discussões contemporâneas sobre a empatia, dedicou vários volumes à empatia estética. E um dos livros de estética mais célebres do século XX, de Fochinger, chama-se exatamente Abstraktion und Einfühlung, abstração e simpatia ou intuição compreensiva. Estamos aí no domínio em que a tradução pode variar de acordo com o gosto do freguês. Mas, para além desses dois domínios, que são os objetos preferenciais da empatia, a própria questão muito geral, o que é pensar, traz consigo, quanto mais não seja através da referência à questão da imaginação, que é necessária para que exista empatia, traz consigo problemas próprios da empatia. E, por exemplo, as neurociências, quando lidam certamente com a questão o que é pensar à sua maneira, descobriram aqui há uns anos, claro que é uma posição controversa, como de costume nas ciências em geral,
as controvérsias prolongam-se, que nós temos aquilo que certos autores chamam neurónios espelho. Quer dizer, quando vemos alguém a sofrer, nesse alguém que está a sofrer, há certos neurónios particulares que são ativados. E os mesmos neurónios particulares são ativados no contemplador do sofrimento. Portanto, é como se houvesse uma espécie de base neuronal da empatia, e é muito curioso. Claro que estas questões são discutidas e suponho que não há consenso generalizado. A ideia de consenso nem sequer é uma boa ideia para avaliar a prática científica, de resto. Podemos até mesmo conceber um terceiro objeto de pensamento da empatia, e alguns autores o fizeram, que é a empatia em relação aos fenómenos naturais. Mas aí a questão é muito mais complicada e especulativa, e reconhecemos-lo até um pouco arbitrária. Porque os fenómenos naturais são... Isso implica que haja como um encanto no seu último período, nos textos reunidos no chamado Opus Possum, uma ideia de que as forças do nosso espírito, a maneira como as forças que nos levam a pensar como pensamos, são idênticas às forças do nosso corpo e às forças da natureza em geral. Se adotarmos uma posição deste tipo, é possível falar de empatia em relação aos fenómenos naturais. Há outras soluções também, mas convenhamos que é mais improvável. Singular. Eu creio que, mas estamos num plano onde as posições são muito incoincidentes umas com as outras, em vários casos. Mas há uma coisa que me parece que é verdadeira. A empatia é sempre dirigida ao singular. Eu sinto empatia com a mulher que está a chorar. De resto, é um exemplo que é dado pelo Max Weber no sentido da explicação compreensiva, que é, à sua maneira, em parte também herdeira da tradição hermenêutica. Em parte só, claro. Mas a nossa empatia é sempre dirigida ao singular, a um indivíduo particular. Nós não temos empatia por ideias gerais. O que nós podemos ter, na acessão corrente da palavra simpatia, é simpatia por ideias gerais. A simpatia, na acessão corrente que nós damos à palavra, não se restringe ao singular. A empatia, sim. É um pouco como a evidência, tal como Fernando Gil a teorizou, ela dirige-se ao existente singular. E só nesses casos é que nós podemos falar verdadeiramente de empatia. Nos outros casos podemos falar de simpatia em relação ao universal. Quer dizer, eu posso ter empatia com o sofrimento que vejo na televisão de uma mulher ucraniana cuja casa foi completamente destruída, os familiares, os vizinhos e os amigos mortos. Mas não sinto, sem dúvida, empatia com a Ucrânia. Posso sentir simpatia com a Ucrânia. A simpatia, contrariamente à empatia, que é neutra moral e politicamente, a simpatia é... Max Scheler insistiu bem nisso. A simpatia implica uma escolha de valores. Portanto, implica uma escolha moral e política. Portanto, respondendo à pergunta da Alexandra, a empatia dirige-se ao... É singular. Rui, interessa-nos aqui na PLMJ também falar particularmente da empatia como uma ferramenta, se quisermos, que não é a melhor palavra, mas servirá o propósito, da autocrítica. E para falarmos um bocadinho deste ponto, Rui escolheu um texto do Fernão Mendes Pinto, e acho que, porque já estamos com pouco tempo, acho que seria uma boa ideia para fecharmos, se calhar, esta reflexão, é pensar exatamente como é que a empatia pode, e eventualmente deve, ser usada também como ferramenta de autocrítica. Este texto do Fernão Mendes Pinto, do Fernão Mendes Pinto,
autor da Peregrinação, conhece, e vive no século XVI, 1510, provavelmente 1583, até aos 40 e tal, entre os 20 e os 40 e tal anos andou pela Ásia, Malaca, Japão, China, ou talvez não China, mas ele escreve depois sobre a China como se lá tivesse andado, e um tempo depois de morrer é publicado este livro, A Peregrinação, e há um passo na Peregrinação em que ele descreve as suas aventuras com um pirata português, o António Faria, um bandido, quer dizer, uma coisa. E há um momento em que, depois lá de uma particular rapinagem, quer dizer, fazem um saque, etc., Fernão Mendes Pinto dá a palavra, no seu texto, na Peregrinação, nas suas memórias, dá a palavra a uma criança chinesa. É uma criança chinesa que foi raptada da sua comunidade, da sociedade, por uns piratas portugueses, por António de Faria, e que os está a ver, depois de eles terem feito lá o seu saque, a rezarem fervorosamente, quer dizer, portanto, todos muito piedosos, quer dizer. E o discurso dessa criança chinesa é um discurso em que chama a atenção, quer dizer, ele diz, estou aqui a ver-vos, agora estão aqui com os dentes arreganhados para o céu, quer dizer, depois de terem roubado, quer dizer, de roubado tudo aquilo que roubaram, estão aqui a lamuzar-se, etc. E isto pode ser, como é que vamos interpretar este passo? Obviamente não sabemos se ele alguma vez... É muito improvável que uma criança chinesa tivesse feito este discurso para os portugueses. Portanto, isso podia ser Fernão Mendes Pinto a tentar imaginar o que é que as vítimas da rapinagem do seu grupo podiam sentir. Portanto, imaginar, bem, o sofrimento que tinha causado, o desenraizamento, o afastamento da família, no caso daquela criança e aquele contraste. Podia ser isso que ele estava a imaginar, ou podia ser outra coisa. E, de facto, a interpretação que eu tenho aqui é outra coisa. Quer dizer, ele está, basicamente, a externalizar, a encontrar uma outra pessoa, para digamos, verbalizar algo que o incomoda a ele. Quer dizer, e aquilo que o incomoda a ele é um tópico da cultura cristã. Isto é, o contraste entre a crença e o comportamento, a contradição entre a crença e o comportamento naquela situação particular, mas também em geral. E aquilo que ele está a fazer, basicamente, é não tanto como os historiadores faziam, que era tentar tentar colocar-se no lugar do outro, digamos assim, mas é colocar-se no lugar do outro para ele próprio se tornar um outro em relação a si próprio. Isto é, para se afastar de si próprio e ver o que é que nós parecemos a alguém que nos está a ver de fora. Alguém que está a olhar para nós e está a ver estes... Quem é que são estes piratas piedosos que estão aqui? Quer dizer, com esta contradição. Quer dizer, ele precisa de externalizar isso, o que faz com que o outro em Fernão Mendes Pinto, aliás, isso é recorrente na Peregrinação, é uma forma, de facto, de autocrítica. Por exemplo, toda a descrição que ele faz da China é nitidamente uma crítica à sociedade europeia. Quer dizer, aquilo funciona como uma utopia, quer dizer, como algo que ele descreve para contrastar com aquilo que existe. Mas este recurso é um recurso muito europeu, quer dizer, é um recurso muito europeu de imaginar que estamos a ser vistos por alguém que veio de outros... Montesquieu, as cartas persas, precisamente, as cartas persas em que ele põe aqueles visitantes persas da França a descrever a França, a descrever a Academia Francesa, aqueles tipos que estão a ensinar o que não sabem, como é que é ensinar o que não sabem e a explicar o que não compreenderam, quer dizer, uma coisa qualquer assim, quer dizer, portanto, ele coloca essa... Portanto, é um recurso desta cultura, que é uma cultura autocrítica, quer dizer, isto é interessante porque nós hoje temos debates muito grandes sobre o passado da Europa, em que esse passado da Europa é denunciado como, enfim, não estando à altura de determinados padrões de comportamento que nós achamos ideais, e por vezes ignora-se que essa discussão é uma discussão que houve sempre.
Isto é uma discussão grande que houve sempre na Europa e nos meios europeus, por exemplo, em relação então à expansão ultramarina da maior parte das sociedades europeias. Há esta discussão que é muito formalizada em termos também dentro de uma cultura cristã, daquilo que se pode fazer aos outros, isto é, do que é que nós temos direito de fazer aos outros e o que é que nós somos quando fazemos determinadas coisas. Em relação àquilo que nós gostaríamos ou achamos que deveríamos ser. Portanto, isto é algo que está muito... faz parte bastante da cultura ocidental, esta capacidade. Isto é, aqui temos aquilo que nós podíamos, enfim, colocar-se no lugar do outro, já não apenas como um método de trabalho, já não como uma tentação ou uma inclinação normal, mas sim como esse instrumento, essa maneira, essa ferramenta de sairmos do nosso lado, sairmos daquilo que estamos a fazer, imaginarmos que efeito, ou o que é que aquilo... se fosse possível olhar para nós de fora, o que é que nós parecíamos? A que é que nós correspondíamos? Isto pareceu-me uma ideia, enfim, que está em Fenómeno de Espírito, também podia ter usado o caso de Montesquieu e das cartas persas e de outros casos que há. Enfim, isso é uma forma literária, aliás, das cartas persas é uma coisa que se faz até ao século XX. Por exemplo, em 1950 há um autor francês que também faz uma coisa muito curiosa sobre a França vista por um marciano, uma coisa qualquer, e aquilo já não é por um persa, é por um marciano, e é interessante, quer dizer, de repente tudo aquilo que nos parece normal parece absurdo, parece estranho, e sobretudo levanta questões éticas e questões de contradição do género, como esta criança chinesa a olhar e a ver, bem, mas eles estiveram ali a roubar e a saquear e agora estão aqui todos a benzerem-se a um Deus de misericórdia e de compaixão e estão todos aqui, enfim, como é que uma coisa vai com a outra? Quer dizer, é esse o discurso que essa criança faz ao António de Faria e aos seus companheiros. E acho que é uma bela maneira de acabarmos. No próximo Thinkcast da PLMJ vamos falar sobre coragem. Paulo, vamos só deixar aqui uma linha sobre o que é que nos pode esperar? Sim, eu acho que... Eu vou pegar mais uma vez em Aristóteles, devo confessar, sobre a relação entre prudência e a célebre phronesis que fala de Aristóteles, que mais uma vez também é traduzida de maneiras muito diferentes. E a coragem. Aristóteles retoma um pouco uma questão que é de Platão, num dos diálogos, creio que é o Lacas, sobre a diferença entre coragem e temeridade. E vou andar através destes três conceitos: temeridade, coragem e prudência. Muito bem. Rui? Eu vou pegar... Vou pegar em várias crónicas escritas no fim do século XVI, princípio do século XVII, sobre Dom Sebastião e Alcácer Quibir, e explorar como é... Enfim, são tópicos muito parecidos com os do Paulo, mas tratados nestas crónicas, que é como é que se faz o processo de um rei. Estas crónicas são todas críticas de Dom Sebastião, isto é, e tentam culpá-lo, mas tentam culpá-lo desta maneira, quer dizer, mostrando quão corajoso ele era, quer dizer, que é uma coisa curiosa. Isto é, portanto, contam todas as histórias desde este pequeno. Por exemplo, uma das coisas que eu gostava imenso, enfim, numa crónica do Frei Bernardo da Cruz, que é ir para o mar nos dias de tempestade e estar no barco, as vagas, as ondas à volta, e ele é o único que não tem medo, quer dizer, o rei é o único que não tem medo no barco, os cortesãos, os outros fidalgos, absolutamente todos aterrados, e o rei muito divertido ali. Portanto, e esse é um tema que é repetido ao longo da crónica para se aproximar da Alcácer Quibir, que é este rei que não tem medo de nada, quer dizer, que não tem absolutamente medo de nada, que é absolutamente destemido. E ao que é que isso leva? Não se entusiasme, é para a próxima, está bem. Rui Ramos, Paulo Tunhas, muito obrigada. Foi o primeiro de 5 Thinkcasts da PLMJ, este sobre empatia, cada um será dedicado a um dos nossos valores, filosofia e história juntas no auditório da PLMJ para desassossegar consciências. Muito obrigada.